Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao 51º episódio do Rural Ventures. E hoje muito especial porque nós estamos em São Francisco, a capital do Venture Capital, ou seja, onde tudo nasceu, onde tudo foi criado, onde todos os riscos foram tomados e onde a SVB acabou de dar um calote, né? Mas nós estamos na hora certa, na semana certa dos acontecimentos aqui em São Francisco. Parece que já resolveu as coisas, mas estamos aqui acompanhando todo esse processo, porque essa semana nós temos o World AgriTech Summit, nós vamos participar, nós vamos fazer a cobertura, nós vamos falar com muita gente, e hoje não é diferente. Estamos aqui com o Márcio Santos, responsável pelo braço de investimentos da família Nishimura. E antes da gente conversar com o Márcio, boa tarde, boa noite, Kira. Boa noite, agora estamos em outro fuso horário, né? Então, mas prazer estar aqui, né? Primeiro episódio fora do Brasil, então bem-vindo, Márcio. Opa, obrigado. Primeiro episódio fora do Brasil. E, Márcio, antes da gente entrar e começar um pouquinho, eu quero explicar para o pessoal. O Rural Ventures é um podcast focado no agronegócio, onde a gente conversa com founders, CVCs, VCs, todos focados no agronegócio, todos trabalhando para melhorar o agronegócio brasileiro. Esse podcast é um oferecimento de Cargill, ajudando o mundo a prosperar. Márcio Santos, muito obrigado. Estamos tomando o seu tempo aqui em São Francisco para conversar um pouquinho. Agradeço, aí tá rolando um churrasco ali fora, daqui a pouco frio, a gente vai, né, para lá. Mas, cara, obrigado pela sua participação, e eu queria já iniciar perguntando quem é Márcio Santos? Pode demorar, fica tranquilo, estamos aqui para isso, tá? Bom, eu sou pai, tenho duas filhas, uma de 14 e uma de 7 anos, casado, moro em São José dos Campos, tá? Acho que se pudesse definir isso daí. Tem muito mais, né? Tem um pouquinho mais aqui, o Márcio só fala das coisas que eu amo. E como que o Márcio Santos chegou para trabalhar com Venture Capital? Quando eu trabalhava no agro, eu comecei no agro faz muito tempo, acho que desde 2003, quando eu trabalhei já com uma parte da família Nishimura, numa das empresas deles. Legal. Aí depois eu saí e vim trabalhar numa empresa americana, chama Lindsay, onde eu mergulhei nesse mundo do agro, principalmente irrigação. Aí quando eu saí da Lindsay, quando nasceu minha segunda filha, né, eu estava estudando, né, tinha voltado a estudar, estava fazendo doutorado, e aí a família me chamou para começar a pensar o que é esse movimento que tem aí de inovação que 2017, 2016, começou a ser discutido no Brasil com um pouco mais de intensidade. Então, entender esse mecanismo. Então, a gente passou um tempo, né, juntos, eu, algumas pessoas da família, mais alguns outros colegas, começou a explorar esse mundo e entender como é que a gente poderia participar desse movimento. Então, entender o que ele era, como ele poderia afetar os negócios, tá, e como é que poderíamos participar. Então, nesse contexto, foram visitas para cá, visitas para outros países, né? Fomos para a Europa, fomos para a Ásia, então a gente visitou vários locais. E aí, num dado momento, veio a convicção de que o que a gente precisaria fazer não seria possível dominar isso de primeira, mas talvez começar a participar em outros ambientes, que nós hoje chamamos de ecossistemas. Então, começar a participar de ecossistemas. Como participar de ecossistemas? Então, foi o entendimento de criar um veículo de investimento onde a gente pudesse fazer investimentos fora, tá? E começar a interagir com essas investidas. Então, esse foi o primeiro movimento, o entendimento nosso. Então, nesse contexto, surgiu a Tridon. Então, a Tridon é esse braço de investimentos. A Tridon é o braço de investimento da família, não do grupo, né? Porque o dono do capital é que tem o direito de correr risco. Então, está submetido a ele. Então, tem um Chinese Wall bem definido ali. Tem muito claro, né? Quanto à governança, como que fazer. Então, os executivos, quando querem fazer alguma coisa, então eles podem tomar todas as suas iniciativas com sua independência, e se precisa de um capital que vai ser de risco, aí a gente entra. Da mesma forma, existe a possibilidade de a gente entrar em alguns negócios que o executivo talvez não tenha interesse, ou coisa, porque ele tem a independência dele, ou a família entende que precisa entrar direto, então ela entra direto. E a decisão fica aí. Então, a Tridon tem esse meio. E nesse contexto, né, foi quando eu conheci o Kiran aqui, eu falei, bom, se a gente for tentando explorar isso de forma muito grande, é complexo. Então, sim, não dá para fazer isso sozinho. Então, a gente conheceu, por exemplo, o Yield Lab. Nossa, primeiro investidor do Brasil. Que foi Aí a gente começou, poxa, vamos investir em alguns fundos que tem esse foco, que assim a gente aprende junto, a gente cresce junto. Uma das coisas que a família tem muito forte, né, é uma coisa que faz parte do vocabulário, do dia a dia da família, é saber que tem que trabalhar com alguém. Então, ele fala assim muito, algo que se chama ninguém cresce sozinho. Então, também é o entendimento que tinha que cooperar com alguém. Então, quem são as pessoas com quem podemos contar, as pessoas com quem devemos compartilhar, as pessoas com quem
devemos de alguma forma tentar ajudar e também temos certeza que seremos auxiliados e ajudados aí. Tem sido isso. Então, poderia dizer que isso foi talvez de uma forma mais resumida, como é que foi a nossa entrada nesse universo aí. Como que foi, no primeiro momento, foi mais motivado por medo de disrupção, de ficar fora do mercado, ou pela oportunidade de talvez achar coisas interessantes e investir em coisas que pode... Olha, né, eu acho que o primeiro momento, tanto é que o movimento da Trido não foi o primeiro movimento. Acho que o primeiro movimento tinha a ver com a questão digital, quando surgiu lá atrás o CIAG, que entendia que tinha todo o movimento da questão digital. O segundo movimento era o entendimento que existia uma dinâmica. Eu não vou chamar de medo, mas assim, o entendimento de que existia uma mudança e essa mudança, ela, de fato, né? não quer ficar fora. Temos que entender isso que vai acontecer antes de qualquer medo. E aí também o entendimento de que algumas coisas são modismos. E essas, cada vez se mostrava mais que não era uma moda, é uma coisa talvez um pouco mais consistente. Então, precisaria participar para entender, né? Porque para não fazer também um juízo errado a respeito do tema. E, Márcio, deixa eu te perguntar, dentro do Family Office, vocês têm uma tese bem delineada de atuação? Como que funciona quando vocês escolhem investir em alguma empresa, alguma startup? Como que é essa definição? Eu ia falar que tem 3 critérios, mas é uma brincadeira, né? Tem 3 critérios, né? Mesmo, né? Quem é um empreendedor, quem é um empreendedor e quem é um empreendedor. Muito bom. Então, dependendo de quem é o empreendedor, a gente olha para a segunda coisa. Quem é de fato esse empreendedor? Uma vez que você sabe quem é o empreendedor e quem de fato é esse empreendedor, aí você procura compreender um pouquinho mais quem é o empreendedor. Né? Então, acho que esse é o primeiro ponto. Isso não dá para fugir de forma alguma. Mas, brincadeiras à parte, tendo em vista que você encontrou alguém que de fato, né, é uma pessoa que você se identifica com ela em termos de valores, aí você começa a ver que ela tem empatia com o problema, ou seja, ela calçou o chinelo de alguém, ela se sentiu a dor de alguém, ela percebeu algo, ela foi sensível a algo. Poxa, isso é interessante. Alguém que foi sensível a algo também está dentro dos valores que a gente quer cultivar. Agora, se além de sensível àquele fato, ela foi capaz de reunir um coletivo, um grupo de pessoas no entorno daquele mesmo propósito de resolver aquele problema dentro de um contexto adequado, ele selecionou possíveis soluções para aquele problema, ele foi capaz não só de selecionar as possíveis, mas de identificar uma e descartar algumas outras, e aí não me importa se ele escolheu a mais tecnológica ou a menos tecnológica, ele foi muito mais sensível ao problema e escolheu aquilo que era mais adequado para aquele momento, a capacidade de execução. Se ele foi capaz de fazer isso, dá para conversar. Então, eu diria que, de uma forma bem resumida, tá certo, né? Esse é o caminho. Tem que entender o problema, né? E muitas vezes é o contrário, né? O empreendedor, ele entende muito da solução, da tecnologia, mas não conhece tão bem quanto ele acha o problema. Assim. E a gente brinca muito, né? A gente fala que o founder dedicado, ele vai achar uma forma de resolver aquele problema de uma forma mais econômica, mais viável e atuando diretamente para quem precisa, né? Então, acho que você tem razão. Eu queria perguntar mais porque hoje, quando você olha para o mercado de VC, né? Todo mundo tem um parâmetro de investimento, né? Então, dado que você comentou com a gente que o founder é tão importante, quem você já investiu? Nós investimos na Seeds, né? Investido do fundo. Então, por exemplo, vamos colocar o papel do fundo aqui. Legal. Eu trabalho, não vou dizer sozinho, mas assim, eu trabalho, tem algumas pessoas que a gente trabalha junto, mas assim, fazer o scouting é um trabalho grande. Então, quando a gente decidiu investir no Seed, internamente, a palavra que a gente usava, vamos pescar na aquária, né? Porque eles já fizeram um trabalho gigantesco. Sim. Então a gente investe neles, e aí a partir de que o trabalho com eles começa a evoluir, a gente pode ser um co-founder, a gente pode fazer a sequência do investimento. Por quê? Porque assim a gente continua o processo. Porque eles têm um trabalho que precisa ser respeitado. Tá? Então, o investimento que a gente faz, é por isso que era importante para a gente identificar quem são os fundos com quem investiríamos. Ele faz os stock pickers e você vai lá e acompanha. Aí você vê, e às vezes a gente, para o fundo, não é tão comum, mas às vezes acontece que para cada 99, cada 100 que a gente olha, a gente mete em um. Aquelas 99, às vezes, não é porque não é uma bom empresa, mas não é bom, talvez, para o VC. Aí a gente vê dentro nossos investidores, esse aqui tem uma solução, pode ser interessante para você. Não vai pelo VC, mas pode ser pelo seu investimento estratégico, outra
Então, abre mais opções, né? Isso, e aí, a partir desse contexto, voltando aqui para a sua pergunta, a primeira, né, como a gente entrou nesse universo, a ideia é que a gente comece, de fato, a cooperar, e vai haver um ponto aqui que a gente vai encontrar startups que vão começar a cooperar dentro do grupo. Sim. Então, de forma, por esse relacionamento que a gente tem, então, a gente já tem conversas hoje, tem coisas que já estão trafegando, mas isso é uma construção, né? E esse mercado é muito colaborativo, né? Ele é colaborativo, por um lado, mas eu acho que é um mercado ainda que ainda está muito incipiente no Brasil. Sim. Porque toda vez que você fala de uma empresa madura, né, você tem uma cultura, você tem um contexto. Então, e a gente tem um outro contexto aqui. E às vezes as métricas não batem. Sim. E a gente precisa trabalhar isso. Então, eu diria que a gente é meio que construtor de hipóteses. O que eu tenho falado para o Ki, né, que da mesma forma que eu entrei no mercado financeiro de commodities lá atrás e o mato era muito alto, eu entrando no mercado de startups agora, de investimento em early stage de startup, o mato é muito mais alto. Uhum. Então a gente tem que aparar esse mato. E como a gente apara esse mato? Fazendo um pouco do que a gente está fazendo aqui nessa mesa agora. Levando educação, levando conhecimento, porque não existe outra forma de você crescer e você fazer esse mercado acontecer sem conhecimento e sem educação. Então acho que um pouco do que a gente tenta trazer aqui para a mesa é por que o Márcio, por que a família Nishimura está fazendo esses investimentos e está dando esse impulsionamento para esses founders para que ele consiga colocar essa tecnologia no campo, né? Então, eu acho que o grande ponto aqui, Márcio, é o seguinte, o que vocês enxergam para o futuro, investindo da forma que vocês estão fazendo, para ajudar o agro brasileiro? Bom, acho que ajudar o agro é algo que está no sangue de todo mundo que está lá na família, não tenho dúvida nenhuma. Sim. Tá? Também entendimento que tem coisas que o grupo... Tanto é que se você olhar a origem, algo que a família se orgulha muito, né? Tem uma frase lá que era do avô, do fundador, né? De onde ele começou a Jato, ele fala, conserta-se tudo. Então, esse espírito de consertar as coisas, vai. Então, acho que essa é a principal motivação que faz com que você tenha alguma escolha. Então, de fato, quando eu falo do problema, o que esse cara está querendo consertar? O que está quebrado? Nós sabemos que a gente não detém todo o conhecimento. Sim. Então, quando você identifica uma startup, é para nos ajudar a ter, às vezes, uma sensibilidade que nós não temos. Às vezes, principalmente, qualquer um sentado numa cadeira executiva foi executivo. Acho que vocês também foram executivo. Você tem lá um tamborzão, você tem que bater, você tem um sem número de coisas que você tem que observar. E alguém que está numa startup, ele tem um grau de liberdade diferente, ele tem uma outra abordagem. E às vezes isso para nós é um wake-up call, uma oportunidade de você fazer. E aí já tem, eu sei que no grupo tem algumas cooperações com algumas startups e assim, mas é uma construção que precisa ser feita, né? Porque acho que tem um momento que essas empresas que começaram como startup vão precisar de processo. Eu acho que o grupo vai ter muito o que contribuir. Tem um momento que ela precisa de capital e testar hipóteses. Acho que a gente está muito mais nesse momento, está muito mais próximo dessa realidade. Todo o mercado brasileiro está nesse momento. Está nesse momento de testar coisas, começar a ganhar cultura, tocar a cultura local. Então, esse é o nosso momento, né? E vai haver um momento onde essas empresas vão crescer e vai começar a precisar de estrutura. E aí essa troca vai ficar maior. Então, as duas vão sendo transformadas. Como você falou, o mato está alto ainda, tem muita coisa. Acho que tem a questão da cultura, a gente está falando hoje aqui do Vale, né? Aqui tem uma cultura muito diferente da cultura que tem no Brasil ainda. É muito diferente. Então, essa questão da sensibilidade, quando você fala de 99 para uma, né? Por que 99 talvez não são de primeira mão investidos? Não que sejam ruins, é que talvez ainda o vocabulário não seja adequado, não está conseguindo comunicar adequadamente. Às vezes a pessoa até tem uma boa intenção, ela está sensível a um problema, mas ela não conseguiu ainda se comunicar para, de fato, colocar a solução dela no mercado. E o que a gente vê muito no Brasil é que o cara não consegue vender o produto. O cara não consegue emplacar porque o cara não enxerga o valor ainda, o consumidor final lá na ponta, né? Então, aí eu... Não sei, Depende, se ele está resolvendo um problema. Isso acontece quando ele não conhece tanto o problema que ele está tentando vender uma coisa que realmente não é... um big deal, né? Não é um big deal. Nice to have, not need to have. Exatamente. Eu acho que eu iria na mesma linha. Então, porque se você tem que sair para vender... Eu diria assim, se ele souber o problema mesmo, né? Eu sou meio vendedorzão, eu sempre gostei de vendas. Então, quando você vai vender algo, você sabe quem precisa, você sabe o que precisa, sabe o que é dificuldade. Você sabe exatamente o ponto que você vai, chega nele e fala, esse é o ponto que vou resolver. Você quer? E você sabe se é um problema grande para ele, Vou fazer um pouquinho de propaganda de irrigação aqui, né? Bora, o programa é seu, né? Olha só, quando alguém tem uma produção,
O que acontece se a água não tiver a planta não tiver água suficiente? Ela não cresce. Então, quem vende irrigação, olha, bom, primeiro, se a pessoa já tem atendeu todas as questões ambientais, atendeu todos os requisitos, se ele colocar irrigação na produção dele, o que vai acontecer? Ele vai fazer com que a planta atinja o seu ponto máximo. Agora, se você sabe que você tem um déficit hídrico e você vai suprir aquele déficit, você sabe a diferença entre a produtividade com déficit hídrico e a produtividade atendendo os mínimos de necessidade da planta. Qual o valor da tua solução? Aquela variação de ganho. Quando você compara o custo da sua solução contra o ganho daquela produção, aí você consegue financeiramente mostrar quanto vale aquilo ali. Então, é muito tranquilo de se provar. E é a mesma coisa quando você vai discutir insumos, você vai discutir defensivos, você vai discutir a semente. Então, você tem que contrastar o problema contra a solução e verificar qual o valor real daquilo ali. Então, isso é venda? Tangível, né? Então, de fato, é uma preocupação com esse negócio do outro, você entender profundamente o negócio que você está intervindo, para que você entregue algo. Então, a venda, talvez não seja, na minha visão, não seja o melhor termo. Não é o grande diferencial, né? Porque realmente as startups que têm um produto muito bom, elas vendem por si só do boca a boca, né? O negócio vai. As melhores startups conseguem fazer bootstrap. É verdade. Isso é verdade. Né? E startups... o risco não é de crescer, mas o risco é quando é uma coisa tão bom de ser copiado, o risco é grande. Se você não chega lá e cresce rápido, ganha market share, aí você pode perder, né? Que é o papel, às vezes, do fundo entrar. O fundo é principal isso. Ele acelerar o crescimento para você fica na frente da concorrência, né? E ainda traz a governança. Isso. E aí são os pontos que fazem com que ele se torne algo robusto. Então, esse é um contexto que faz diferença. Então, você fala, as boas startups mesmo, elas escolhem seus investidores. Sim. Às vezes o empreendedor, ele acha que nosso papel é de ajudar ele a vender, mas não é. A gente espera que ele já sabe quem é o cliente, qual é o valor propósito de valor. A gente acelera isso, ajuda ele a captar mais dinheiro com outros fundos, ajuda a aquisição de talento que ele vai precisar, governança, tudo isso, mas não é vender uma coisa que nem ele sabe qual é o ponto X que ele tem que usar para vender. Isso é muito legal, né? Porque a gente olha para as startups, quando a gente avalia as startups, todo mundo fala, não, mas é difícil de vender, é difícil de colocar no mercado. É exatamente isso que vocês falaram, né? O cara que tem um produto muito bom, ele não vai precisar ajudar. Ele mesmo, talvez, às vezes, não sabe quando a gente pergunta, às vezes, qual é o seu gancho? Como é que você chega no cliente e fala, você sabendo que falando uma coisa para ele, ele vai se interessar, porque esse realmente é o problema. Muitos deles não sabem. Exato. Então, aí, onde pegou aquela questão da empatia, né? Não tem empatia nenhuma, né? É um olhar muito para si, né? Acho que dentro desse mesmo contexto, estou falando, acho que é um ponto bom, né? Se a gente quiser falar de startup, às vezes você começa com startup, estou nesse mercado X, aqui é um mercado de 250 bilhões. 1% do mercado tem um mercado de milhão. Ou seja, ele de forma alguma olhou naquele mercado e viu uma ineficiência para tentar ajudar. Então começar a aumentar o peso. Ou se começa a falar da população, vai chegar 20, 50, vai ter 10 bi. Vai precisar alimentar. Peraí, vamos focar um pouco mais no problema exatamente o que você vai resolver. Então, acho que esse é o ponto. Então, quando falo de cultura, eu estou falando disso, né? Você já conseguir trazer as pessoas exatamente para isso. Vai essa empatia. Descer mesmo, pisar no chão, né? Ou botar bota lá e verificar resolver o problema real no dia a dia do produtor, né? Ou da empresa em si, enfim. E quantas empresas já investiram, Márcio? Diretamente, a gente está com 8. 8. E vocês participam do board indiretamente dessas empresas? Não, eles participam pra gente. Então não sou do agro, não, né? Mas diretamente. Não, quando a gente tem direto, a gente participa do board. Tá? A gente, com raras exceções, a gente normalmente é LP. A gente não quer ser o líder da rodada. Você acompanha. A gente acompanha alguém. Tá? Tem um caso que a gente investiu direto em Portugal, para a área de saúde, onde a gente tem investimentos. Tá? Lá a gente investiu direto, lá a gente tem cadeira no board, tá funcionando. Mas a gente comprou a rodada inteira. Legal. Tá? Para poder não ficar. A gente não quer. Então vocês olham fora do ambiente de agro. Vocês cobrem tudo. Olhamos. A gente tem, principalmente, acho que a área de saúde e a área do agro são as duas principais áreas que a gente tem um olhar aí. Que legal. Porque o Jacto talvez vale falar, porque são poucas pessoas que conhecem, né? Eu não sabia que tinha outros braços, né? Tem parte logística. Tem parte logística, tem parte industrial.
industrial. A gente tem um braço Então industrial. conta um pouquinho pra gente. Bom, por exemplo, se a gente falar aqui, todo mundo conhece a Jata, então tem a Jata Agrícola, é um braço, todo mundo conhece, máquinas grandonas, autopropelidos. Tem outro lado, que é o lado dos portáteis, que atende só a pequeno produtor, tem toda uma linha para aquilo ali. Você tem a Unipac, que ela produz embalagens para um mundo de indústria, seja do química, seja da área automotiva, serve a indústria, linha automotiva. Que legal. Com Volvo, Scania, então de primeira linha, uma belíssima indústria. Então a gente tem investimentos ali também para a área industrial, tá? A gente está inclusive discutindo mais investimento fora, trazendo tecnologia para essa área, junto com o presidente lá. Temos a área de saúde, que trabalha com a linha de ortopedia, então tem toda uma linha de investimentos ali, tem materiais também avançados, tem uma discussão em torno de terapia celular, mas ainda está um pouco mais incipiente, então tem um grupo aí de coisas acontecendo. Caramba! Isso aí foi uma surpresa. E outra coisa interessante é a parte do universidade, né, da escola, educação. Exatamente. Né? Educação é uma outra fundação, área. Né, também. É investimento que a família faz direto, não tem nada a ver com esse braço que a família faz. Tem a fundação, que é uma fazenda, lá dentro você tem a escola primária, você tem a escola de segundo grau, você tem a parceria público-privada com o Senai. Que legal. Você tem um Senai que trabalha com mecânica de precisão, tem uma coleção enorme de cursos. Aí você tem uma FATEC, uma outra parceria público-privada, então tem a mecanização de precisão, você tem Big Data do agronegócio, uma escola dentro da fundação, tem perto de 500 alunos lá. Big Data do agronegócio, que legal. Formando especialistas, tecnólogos, tá? Uma FATEC. Então, chama FATEC Shunji Nishimura. Então tem um complexo lá. São coisas que são únicas, né? De ensinar pessoas para usar essa nova tecnologia, né? Que não é tão óbvio. Você tem máquinas, né? De tão alta tecnologia e ninguém sabia. Tem que educar, tudo tem que educar, na verdade, né? Acho que esse é um ponto. E deixa eu te perguntar uma coisa, quando vocês fazem pelo braço de investimento da família Nishimura um investimento numa startup, vocês necessariamente já começam a implementar essa startup dentro do grupo? Não, acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é ter certeza que ela é independente. Né? A gente não quer ninguém que fique muito grudado. Na verdade, a gente está querendo trazer alguém que de fato vai provocar algum movimento, seja independente. Acho que esse é o primeiro ponto. A Trida é um veículo independente. Legal. Então a gente vai garantir que essa independência seja mantida. Obviamente, a gente deseja que no futuro seja uma construção onde a gente consiga fazer com que exista algum tipo de sinergia. A gente não investe sem segundas intenções, eles vão chamar assim. Tá? Mas, no primeiro momento, claramente, a gente quer ver a sinergia. Tá? Como eu disse, a gente nunca é o líder da rodada. A gente quer ser ali um limited, tá seguindo, tá co-investindo com alguém. Tá? Salvo se de fato a gente já souber claramente, isso aqui a gente tem que trazer para dentro. Então, a gente já entra com talvez um pouco mais de força. Legal, legal. E tem alguma startup em específico que vocês investiram, que vocês têm essa conexão com a empresa hoje ou não? Tem na área de saúde, tá? Tem uma delas que tá bem ligada lá ao grupo. Tem sim, na área de saúde. Né? Na área agro não, ainda. Na área do agro ainda não. Entendi. Tá. Antes da gente fazer fazer outras perguntas, esse podcast também é um oferecimento de Arara Seed, o crowdfunding do agronegócio. Falando em investimento, qual que vocês têm um nível de cheque de investimento, Márcio? Ou vocês... Não, a gente tem um alto grau de liberdade. Tem um alto grau de liberdade. Diferente do fundo, né? O fundo tem que ter toda a tese, né? De o que você vai fazer, quanto tempo, geografia, tudo isso, mas... Não, a gente tem um alto grau de liberdade, a gente está constituindo, estamos trabalhando aí para constituir alguns veículos, mas porque a gente já tem claramente algumas ações que a gente vai tomar. Mas assim, nesse dia da medida do cheque, cada um negócio para a gente consegue enxergar de forma única. Então, independente, né? Legal. E eu vou te fazer uma pergunta que eu recebi essa semana e eu respondi o cara, mas eu queria ter a sua opinião, porque você tocou em alguns pontos que eu acho super importante. Como que você enxerga a diminuição ou dificuldade de captar dinheiro para a agritech no Brasil em detrimento a outras frentes mundiais? Será que falta capital? Acho que é a primeira pergunta. Você falou da redução. A minha primeira pergunta é: falta capital? Não. Meu entendimento aqui, não. Então, porque quando você falar que ele diminuiu, ok. Mas você tem lá a sua caixa d'água na tua casa de 1.000 litros, ela caiu para metade, caiu a metade, faltou água para você? Não. Então, eu olho para o Brasil, ainda hoje, não falta capital. Então,
não vejo problema ainda. É mais seletivo o capital, não é que faltou. E quem é bom mesmo, o Seeds acabou de fazer uma rodada, né, enorme, oversubscribed. Tem dinheiro, mas é mais seletivo. Antes não era tão seletivo. Tinha tanto dinheiro que acaba indo para coisas que talvez não era... E aí volta talvez uma questão que você falou, né? Por que entrar nesse mundo? Se você entra nesse mundo com medo, e você vê um momento desse, você se recua. Porque você entrou por a motivação não tenha sido talvez a adequada. Agora, se você sabe o porquê que você entrou, não é esse o problema. E aí não vejo. Ok, talvez tenha reduzido, mas não vi ainda. Tem uma questão interna a ser trabalhada ainda. Educacional, né? De entendimento, né? De entendimento, acho. Acho que a forma de falar aí talvez seja mais claro. Quem é de venture mesmo acha esse momento o melhor momento para investir, porque o valuation caiu. Quem não é de venture, quem não tem apetite para venture, aí ele vai se assustar e falar, não, vamos esperar as coisas voltam ao normal. Então, esse para mim não é venture. Esse aí tem muito corporate venture capital que sempre brinca. Falta o V, tem o corporate capital, mas não tem o venture no meio. Aí vai com dinheiro, mas com medo. Então, Mas a gente pensa em longo prazo, a gente está dando esse tiro longo. Então, não vejo ainda esse problema. Acho que a gente ainda, não vou dizer que falta projeto, mas assim, temos que ser bem seletivo mesmo, porque de fato, né? Se você tem muito capital e você tem que desembocar, alguns projetos que às vezes não estejam maduros vão ter uma condição talvez inadequada. É difícil, né? É mais complicado, né? Porque a gente olha Estou falando essa pergunta para você, na verdade, porque me fizeram essa pergunta com base num relatório global de investimento em agritechs, comparando o Brasil com outros países, né? E que você levantou realmente faz sentido. Não é que não tem capital, mas tem capital para empresas boas que estão gerando receita e estão fazendo o negócio acontecer, né? Diferente de outros, né? E eu acho que tem muita ideação também no Brasil que precisa ser estimulada por outros meios de capital financeiro que no Brasil não existem ainda, mas eu acho que vai acontecer ao longo do tempo. Deixa eu tecer um comentário que eu acho que é propício. Eu já falei isso várias vezes, mas já que você vai para um público maior, vamos colocar. Aqui nos Estados Unidos, entre 2007 e 2017, tem um livro de um ex-professor de Harvard, ele está em Paris, Jean-Philippe Deschamps. Ele escreveu um livro, ele fez um estudo sobre startup. Aqui, 9 em cada 10 novos postos de trabalho vêm de startups. Nossa. 9 em 10. Está publicado. Tá? Ele publicou um livro em 2021. Tá? Jean-Philippe Deschamps. E ele é amigo de um Eric Brinflow, que era do MIT Media Labs e agora está aqui em Stanford. Tá? E eles trabalharam juntos, ele foi entrevistado, tem um podcast dele aí, e ele conta um pouco disso daí. Que é a ideia de que você entende que a economia precisa ser transformada, precisa de um coletivo pensando diferente. O Brasil, não sei, hoje tem o quê? 20 mil startups, talvez nem isso. Nem isso, talvez. Talvez não tenha isso. O agro tem 1.700. No Brasil como um todo, então. Então você imagina assim, a quantidade de trabalho que ainda tem que ser feito. Então tem muito que se fomentar a se fazer. E acho que tem uma jornada ainda em termos de cultura, do ponto de vista das empresas, do ponto de vista dos empreendedores, do ponto de vista dos investidores. Então, é uma construção que está sendo feita. Então, quando você fala isso, eu fico feliz já, porque a gente está começando agora no negócio. A oportunidade está começando agora. Exatamente. Eu acho que é super interessante fazer com que isso aconteça. E um pouco do que a gente está tentando trazer, que é esse conhecimento também, né? Porque às vezes as pessoas só ficam sabendo da oportunidade quando passou, né? A gente está falando, a oportunidade está começando agora. Exatamente. Agora é hora de prestar atenção, porque vai crescer. E a gente está num momento onde a comunicação, a informação, ela está muito mais fluida, né? Antigamente, quando tinha uma oportunidade, não era todo mundo que sabia. Hoje não, hoje o negócio está muito mais fluido. Todo mundo sabe aonde pode chegar e como vai chegar. Logicamente, tem que ter investimento, né? Como você disse, né? Mas 9 de cada 10 empregos é muita coisa. É demais. Então, dos novos postos de trabalho, tá aí. Tem empresas, ou seja, empresas que são novas, não empresas mais velhas. Então, é algo a ser observado. E eu vou te perguntar um negócio agora. O que você acha do modelo de crowdfunding para captação de empresas? Modelo de crowdfunding para captação de empresas no agro. Modelo de crowdfunding para investimento em empresas investimento do agro, desculpa.
Depende de quem vai liderar. Depende muito de quem vai colocar. Quem vai liderar, é o gestor. Acho que para quem recebe dinheiro é bom, mas se ele quiser pensar de fato nos duas pontas, depende de quem está liderando. Você pode ter alguém fazendo um crowdfunding que não seja o ideal, mas vamos pegar um exemplo prático, né? No caso, você está querendo dizer... Business Model Generation. É um livro clássico, acho que todo mundo que está mexendo com startup, ele surgiu de crowdfunding. Quando o Alex Oostwalder, coisa assim, Alex é o nome dele, tive o privilégio de conhecê-lo. Tá? Quando ele montou o livro, ele falou, ninguém acreditava mais em livro físico. Uhum. Eu vou mostrar que o livro físico tem o seu valor, mas ele precisa ter uma roupagem diferente, ele precisa ter uma estrutura diferente. E ele criou esse mecanismo. Ele fez um crowdfunding. Ele falou, eu preciso de X unidades de dinheiro que eu preciso. E ele foi colecionando pessoas. Em contrapartida, ele não ia pagar o dinheiro de volta. O que as pessoas receberiam de volta? Um livro. Oi? Não, o nome delas estaria na contracapa do livro, interna, como quem pagar. Então ele criou um modelo onde o prêmio da pessoa que deu o dinheiro era o nome dela, está entre os que financiaram o livro que geraria o que a gente conhece hoje como Business Model Generation. O modelo que a gente conhece de Canvas foi ele que criou. Legal. E para criar esse modelo, ele fez um crowdfunding. E o crowdfunding dele não devolveu o dinheiro para o acionista, o que ele devolveu foi uma forma de valor. Então, vamos para a base. Sim. Esta é a base do que a gente está chamando aí de crowdfunding. Então, se você perguntar se o crowdfunding tem um objetivo, aumentar o capital daqueles que estão colocando dinheiro, depende de quem, eu não tenho dúvida nenhuma. Se o objetivo é outro, a gente pode discutir. Mas eu tenho que voltar para a base. É um modelo muito, muito igual ao modelo de IPO, né? Quem que é o cara, quem que é o líder da rodada, quem é o âncora, quem vai precificar o IPO, quem que está colocando a grana maior, né? Então, não muda um pouquinho do mercado financeiro, né? Ela puxa essa âncora, né? Portanto, isso já está agora assumindo que você vai querer remunerar o capital. Eu trabalhei com a hipótese de você talvez nem ter que remunerar. Então, e existe essa possibilidade. Existe. Tá? Então, tem que voltar para a base e aí entender o que pode ser feito. Isso ele fez em 2010. Ele estava fazendo isso de Lausanne, na Suíça, e o livro dele foi para as prateleiras do MIT em Boston. Caramba. Então, é outra cabeça, né? É outra cabeça. Então, tenho que pensar nisso, né? Então, entender essa origem, de onde ele surgiu. Então, a ideia vai sendo adaptada, é legal. Então, dependendo, você tem que entender o mecanismo e fazer o aporte. Legal. A gente está chegando ao final já, Márcio. Passou muito rápido. Mas antes da gente finalizar, eu queria ter uma outra dica de livro, que você já comentou alguns livros aqui, né? Uma outra dica de conteúdo, né? Que você possa passar para que nossos ouvintes se conectem e consigam também aproveitar essa dica. Uma dica de livro? Rapaz, eu acho que eu gostaria... Eu gosto muito de conversar com gente experiente. Legal. Não é livro, né? Conexão, né? Tudo que você achar. Eu gosto. Tem livros bons, né? Tem vários livros bons, né? Eu gosto de economia, então meus livros são ligados à economia, né? Eu estou lendo livros agora ligados à transformação digital, mas ligados à economia digital. Legal. Que é o que a economia, que está sendo modificado na base da economia que deverá mudar a estrutura de negócio. Sim. Aí você tem um outro olhar sobre isso. Aí tem alguns livros no mercado. Aí tem. Em termos de tecnologia, o que te cita, né? Assim, ou te anima, em termos de tecnologia, tem alguma coisa que você acha que tem potencial para fazer grande diferença? Ou... Olha, rapaz, já foi mais moda, hoje é menos moda, mas eu continuo gostando de blockchain. Não estou falando de criptomoeda, eu continuo gostando de blockchain. Porque blockchain ele vai estar na base da economia digital, ele vai transformar um sem número de transações. Isso deve facilitar um pouco a nossa vida. Quando a gente vê 5G chegando, quando a gente vê blockchain começando a, de fato. Tem muita coisa que foi ventilada que não era adequada, tem muita coisa que blockchain não se aplica, mas onde ela se aplica, ela deve criar um sem número de benefícios para as pessoas. Então, em termos de tecnologia, é algo que eu acredito que vai ajudar a transformar a base da economia e, por sua vez, vai transformar o negócio. Você vai poder conectar um investidor de crowdfunding interessado, pegar um bom gestor em qualquer lugar do mundo e ter o benefício que ele quer e fomentar aquilo que ele quer. Ele gera transparência, né, e confiança. Eu gosto particularmente de inteligência artificial. Eu acho que esse, para mim, o agro,
produtor ele precisa tomar muitas decisões e Uhum. muitas vezes é baseada no sentimento. Uhum. E a inteligência artificial, ao contrário, ele usa todos os dados, né, que existem, todas as partes de ciência e formar uma decisão baseada em alguma coisa mais factual. Eu acho que esse aqui no agro, porque é tão arriscado às vezes, porque o produtor ele toma decisões baseadas né, em pouco dado, né? Então esse acho que pode mudar muita coisa, né? Sem dúvida. Bom, Márcio, acabou. Muito obrigado pela sua participação. Gostaria de agradecer aos nossos ouvintes e amigos. E também aproveito esse momento para que nos sigam no Instagram, rural.ventures. E também fique ligado toda quinta-feira na bmc.news. Toda semana tem um episódio novo para você conhecer um pouquinho mais do mercado de Venture Capital focado no agronegócio. Valeu, gente. Obrigado, Kira. Obrigado, Márcio. Obrigado, Márcio.